Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um capítulo do Qual o Seu Negócio. E hoje nós temos aqui um empreendedor, um empresário com grandes empresas e a gente quer apresentar ele para vocês. Seja muito bem-vindo, Saulo Araújo Prazeres. Obrigado por aceitar o nosso convite, tá? É um prazer ter você aqui conosco. Diegão, muito obrigado. Um prazer estar aqui contigo. Quando o tema para mim é empreendedorismo, ainda mais falando com uma pessoa que é empreendedora, Perfeito. significa que a gente vai ter um momento aqui de muito aprendizado, de muita troca de experiência. Então vai ser aqui um prazer a gente compartilhar e conversar. Perfeito. Pessoal, eu vou ler para vocês aqui um mini currículo do Saulo, né? Que é bem extenso, para que vocês possam ter noção de quem a gente está conversando. Primeiro, ele é formado em administração de empresas pela UEMA, então somos aqui colegas de profissão, também sou formado em administração de Maranhenses. empresas. Mestre em ciências empresariais pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Especialista em pessoas pela Fundação Dom Cabral, Minas Gerais. A Fundação Dom Cabral, eu acho que dispensa apresentações para quem é do mundo empreendedor, né? MBA em gestão empresarial pela FGV. Ele tem certificado em formação avançada de cultura, com certificado por Six Sigma, e formação em coach pela Lambert. Saulo, fala um pouquinho aqui desse currículo aqui rapidinho Então, pra gente, né? bacana, Diego. Obrigado aí por compartilhar. Cara, na verdade, o currículo da gente nada mais é do que aquilo que você foi construindo durante sua jornada, né? Fantástico. Algumas pessoas vão somando experiências e eu acredito que sempre a experiência de vida, ela é a primeira que a gente tem que colocar. Mas é importante que você coloque bases teóricas durante sua jornada, né? Com certeza. Então, eu trabalhei muitos anos na Vale, né? Meu primeiro emprego, na verdade, foi na Vale logo com meus 19 anos. E é uma empresa sensacional. Uma empresa que hoje, se alguém passar perto de mim e falar, Vale, a Vale é sensacional. É uma baita empresa. A exemplo disso que boa parte dessa formação que eu tive veio por lá, né? Algumas, né? Perfeito. Algumas eu investi por meu desejo próprio, mas algumas, como por exemplo, você falou da Fundação Dom Cabral, que para mim é uma escola de Assim, referência. pra mim também é uma referência muito Cara, e um grande. detalhe, tem muito brasileiro que quer, não, porque eu tenho que ter uma boa formação, então eu vou para a Suíça. Primeiro conheça Dom Cabral, Dom que a Cabral, gente vai entender que o modelo que existe aqui é praticamente igual a grandes escolas, tanto que ela está aí entre as 3 escolas mais premiadas do mundo na sim, né? formação de líderes, né? Muita gente não sabe disso, né? É A gente tem engraçado. esse E a gente tem uma poder unidade em aqui. São Luís. Pouca Olha gente só, sabe disso. eu acabei de saber, olha só, pessoal, eu tô tecendo elogio ao Dom Cabral, mas não sabia mesmo, tem aqui em Tem, São tem Luís. inclusive te recomendo conhecer, a Jaqueline, ela é responsável pela filial daqui de São Luís. E a Perfeito. gente às vezes, eu tenho que pegar um avião para ir para São Paulo para Dom Cabral. Ótimo, eu acho que é uma boa experiência, mas aqui você tem uma base já de educação muito forte. Fantástico. Então, assim, essa jornada de experiência ela passa por isso, né? Mas durante minha carreira eu planejei muito as etapas que eu queria. Assim, eu queria um mestrado, como é que eu planejei? Queria aprender o idioma, como é que eu planejei? Gostaria de estudar uma especialização, como é que eu planejei? Então, eu falo muito que quem quer algo, planeje sempre. A base para mim de carreira, de negócio, é o planejamento. Planejamento, com Né? certeza. Então, só trazendo esse exemplo para você. Tá. Mas antes da gente começar de uma maneira mais profunda no nosso conteúdo, quem é o Saulo? Ixi, vamos Né? lá. Tentar resumir, né? Isso, faça um resumo Tentar aqui. resumir quem é o Saulo. Porque a gente fala muito sobre o empresário, o A empreendedor, pessoa, né? mas existe a pessoa por trás, as experiências, Tá. as tristezas, os amores, os livros, aquelas, né? A vida O em que que dia, né? gosta, né? Exatamente. Quem é você? Explica pra gente que Diego, tá ali. então, sou maranhense, filho de pais maranhenses também, Boa. né? Então, a gente tem uma base maranhense muito forte. É, Estudei aqui em escolas públicas e escolas também particulares, a gente foi migrando, meus pais me deram essa possibilidade. A primeira coisa, foca é estudo, tá? Foca é estudo. Então, graças a Deus, eu tive boas experiências educacionais. Eu sou casado com a Márcia, pai da Maria Helena e do Pedro. E a nossa base de família hoje, e não foi sempre, tá? É importante sempre a gente falar das mudanças que ocorrem na nossa vida. Fantástico. A nossa base de família hoje é Deus. Ótimo. Ponto. Então, qualquer decisão, qualquer caminho que a gente vai seguir, qualquer planejamento de férias, qualquer coisa que a gente vai seguir, está alinhado com os desejos, né, do nosso Deus. Então, essa é uma base importante. Cara, sou uma pessoa simples, assim, eu tenho alguns hobbies que são curiosos, né? Então, por exemplo, eu sou colecionador de bonsais, de árvores japonesas pequenas. Eu faço os Fantástico, bonsais e coleciono. fantástico.
Gosto muito de esporte, adoro futebol, a gente vai falar um pouco aí de varejo esportivo. Vamos sim. Gosto muito de esportes em praia, o kitesurf, por exemplo. Me envolvo muito com projetos sociais, que é uma veia que eu trouxe muito dessa minha formação que eu tive na empresa que eu trabalhei. Então, participo ativamente em alguns projetos. Cara, adoro pessoas. Ah, Eu então, adoro estar assim, Saulo, tem que liderar um projeto. Tem gente nova? Tem. Quero conhecer essa turma nova. E agora eu tenho experimentado gostar de participar muito de projetos com mais jovens. Isso tem sido uma experiência muito bacana geração Z. de aprendizado, né? E o que eu te diria é isso, assim, e minha trajetória passa sempre por alguém, desde os meus 12 anos, alguém perguntava assim, você quer ser o quê? Aí chegar aí, o que que tu queria ser quando era Cara, criança? meu pai botou na minha cabeça que eu tinha que ser advogado. Tanto que eu fiz vestibular para direito e passei, mas eu não continuei, cursei um período. Viu que não era pra E ti? eu falava para ele desde cedo, pai, eu quero ser administrador, eu quero ser empresário. E aí ele falava, mas isso no Brasil não dá certo, meu filho. Que aqui na sua casa, sua mãe tem um emprego, tem que ter o salário fixo todo mês e garantir que aquilo no final do mês você tenha seu salário. Então, assim, foi a mentalidade que eu fui educado. Só que com 10 anos eu pedi de presente para ele um computador e uma gravadora de CD, que na época, né, era muito. Nossa, assim, Eu lembro que eu comecei a vender CD. Que na época, assim, a pirataria não era uma coisa ainda tão. A gente não tinha essa consciência, né? sim. E eu gravava os CDs, baixava as músicas, e no meu conjunto, no meu bairro lá, eu era conhecido. Então eu conseguia fazer meu dinheiro com 10, 11, 12 anos. Rapaz, a gente E tem um aí, empreendedor nato aqui com a e aí eu gente. começava a vender, eu conseguia, vendia, botava a capa, depois eu comprei a máquina que fazia a capa do CD. E a gente começou, e desde essa época eu falava, cara, eu quero ter minha. Eu quero fazer as coisas que vêm na minha mente. E eu quero ter meu dinheiro desde cedo. Então, assim, acho que essa lógica, apesar de eu não ter sido incentivado na minha Sim, família a ser empresário, o meu incentivo foi muito: estude e busque ter um bom emprego, né? sim. Mas acho que vinha de mim. Eu vejo muito, Saulo, conversando contigo, com outros empresários, a maioria deles maranhenses, e eu acho que isso está muito na cultura do brasileiro, mas eu vou descer um pouco para o Maranhão. A questão, assim, que até um dos motivos pelo qual a gente criou esse projeto, que é fomentar o empreendedorismo. O maranhense em si parece que ele vê o grande ápice da vida, não todos, óbvio, né, pessoal? De ser um funcionário público, de ser um CLT. Aquela questão da estabilidade, que do meu ponto de vista, no CLT não existe estabilidade, né? Uhum. Então você se forma para fazer um concurso para ser aquilo ali, né? E eu vejo que falta muito incentivo ao empreendedorismo aqui no Maranhão para que a gente consiga sair dos números que a gente tem aí, que eu não vou falar, que são números de pobreza, número de estatísticas que não são muito legais, né? Tu Sim. sente que existe essa cultura voltada muito no Maranhão para que, assim, pessoas se formem e façam um concurso, ou Diego, olha seja só. CLT? Cultura é um assunto que eu gosto de falar, eu navego bem nele, né? Então, assim, a cultura de qualquer estado, qualquer empresa, ela é formada por três bases: o comportamento das pessoas, os sistemas que norteiam aquele ambiente, aquela organização, e os símbolos que são mensagens que são enviadas para as pessoas interpretarem. Perfeito. Então, quando a gente vem para o Maranhão, por exemplo, a gente tem uma história cultural que passa pela política. A gente teve Sim, grandes políticos aqui, né? sim, Continua tendo, né? Grandes sim. políticos aqui. Então, é a gente estar embarcado nessa cultura. Então, eu e Verdade. você, a gente tem que entender que ali, a cultura, ela faz parte dessa história. Se a gente vai mudar ou não, precisa de uma grande intervenção. Mas Exatamente. a gente está inserido nessa cultura. Mas você pega em Teresina, muita gente me pergunta, por que em Teresina tanta gente passa para concurso? Porque culturalmente tem uma história relacionada a isso, das pessoas estudarem bastante, tal, 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 e lá, né, o funcionalismo público, as pessoas passam muito em concurso. Por que que em São Paulo, Recife, por exemplo, Recife tem um polo de startups muito forte, né, que fica lá no Porto do Recife. Por quê? Porque a história das universidades, da educação em Recife, ela vem desde a época da colonização. Isso é muito forte. Então a cultura, ela molda o comportamento das pessoas que estão. Então a gente está inserido num estado que, de fato, o funcionalismo público é muito forte, mas eu acredito que isso é uma janela de oportunidade para quem empreende.
Vamos Porque o que falar que a gente sobre isso. observa, né? Aham, A ausência de serviços, oportunidades, e aí os empreendedores podem exatamente. navegar melhor nesse Concordo ambiente. contigo, É isso concordo aí. contigo. Saulo, conta pra gente a tua jornada até tu virar empreendedor barra Hum, empresário. São uhum. duas coisas diferentes. Você acabou de falar que com 10 anos já vende isso, já é empreendedor, né? Ah, Empresário já é. envolve organização, abertura de empresas e tal, etc. Como foi a tua jornada aí e até quando tu falou assim, cara, eu vou ser empresário, eu vou seguir esse caminho. Conta pra gente o que tu passou. Cara, essa pergunta vai ser um pouco longa, mas vamos Fica à lá. vontade. Deixa eu te contar então. Bom, que nem eu te falei, eu iniciei uma jornada, estudei administração e todo o sonho de um administrador aqui no Maranhão é trabalhar na Alumar, trabalhar Sim, na isso é Vale e tal. verdade. E eu comecei minha jornada na Vale logo como estagiário, Quantos anos? 19 anos. 19 anos, certo. Comecei como estagiário, comecei como estagiando como um investigador de acidente ferroviário, é uma coisa que eu nem entendia. Investigador de acidente Essa ferroviário, cabe um tá. livro de tantas novidades, mas foi muito legal essa experiência porque eu estagiei com engenheiros, aprendi outras coisas de ferrovia mais técnica. Bom, e aí eu segui na carreira na Vale, eu trabalhei em áreas que me deram muita robustez técnica de gestão, áreas de sistema de gestão de qualidade, planejamento, Fantástico. gestão de pessoas, etc. E muito novo, eu assumi uma posição muito legal na Vale, que foi de gerente de RH já com 27 anos. Eu assumi uma unidade operacional que era responsável pelos maiores projetos de expansão da Vale no mundo, que era aqui no norte, inclusive. Então, bora só fazer uma timeline rapidinho. Dos Pode. 19, tu entra como estagiário, segue até 27, tu já tá como supervisor de RH. Como um gerente, era um Gerente gerente, de era um gerente RH, de RH na né? regional. Com uma missão aí muito importante, né? Era uma experiência nova para mim, porque eu ia liderar projetos de expansão como gerente de RH. Lembrando, eu não nasci em RH, né? Eu passei por área de planejamento, gestão. Era por isso que eu te fiz esse timeline. Como é que tu chegou lá, né? Porque assim, o que que as grandes organizações têm valorizado? É skills de liderança. Muito menos do que o conhecimento técnico em alguma coisa. Perfeito. Então, por exemplo, nas minhas empresas hoje eu prefiro ter um gerente com grandes habilidades de líder do que ele ter que conhecer, por exemplo, de uma atividade específica de hotelaria Sim. ou de Porque a parte varejo. de técnica, Saulo, me corrija se eu estiver errado, ela é treinável, né? Aprende muito E mais fácil. você, com tanto repetir, você vai aprender. E aí você Muito fazendo mais pequenos fácil. ajustes, criando os processos, né? Mas É isso soft aí. skills são coisas que... Muito mais complexas. E Verdade. durante essa minha jornada eu tive o prazer e fui abençoado por ter vivido em áreas que me desenvolveram muito. Metodologia de gestão, gestão de qualidade, planejamento, auditoria e muita relação com pessoas. Eu aprendi muito sobre pessoas. E alguém me olhou no RH e falou, pô, esse cara aqui pode trabalhar em RH e tal. Vem. Eu fui, depois de um ano ali, eu assumi uma gerência de RH. E dali, Diego, eu passei desde os 27 anos até os 41 anos liderando posições diferentes. Eu assumi uma posição executiva na Vale por um tempo, que fui o executivo de todas as operações do Norte, que com 30 mil pessoas nas operações do Pará, Maranhão. É o maior complexo que a Vale tem até hoje, né? E aí, nesse período, eu morei em diversos locais. Também é outra Eu vi capítulo à alguns parte. locais, conta pra gente alguns interessantes. Tem um que eu achei muito Na, interessante na ali. verdade, assim, Diego, o líder, para se fortalecer, e o empresário, para se fortalecer, eu acredito, é uma opinião minha, que a mente dele ela é modelada por momentos de experiências diferenciados. Então, hoje você vai entrevistar um jovem que vai trabalhar com você pergunta assim, me conte sua história. E ele te falar que ele já lidera um projeto numa igreja, que ele teve uma experiência social numa comunidade tal, que ele viveu na África num aprendizado tal, foi estudar inglês. Aquele jovem, apesar de ser jovem, a mente dele já é composta e modelada por experiências diversas. Fantástico. Então, o que acontecia? Na minha época, eu acreditava que eu não podia passar muito tempo na mesma função. Então, quando minha trajetória, eu dificilmente passava 2 anos e meio, 3 anos numa mesma posição. Quer dizer, eu não passei, tá? É um Tá. fato. Dava 2 anos e meio, 3 anos, eu já conversava com o meu líder e falava, quero aprender algo novo. E aí foi, né? Eu fui gerente de porto, de ferrovia, eu liderei minas, eu abri mina na Floresta Nacional de Carajás, numa Cara, cidade chamada Canaã dos até Carajás. morou lá, né? Eu vi naquele Eu morei passando. lá, foi a minha melhor experiência de vida, Tu que foi... ninguém queria ir. Nessa época tu já tinha família? Não, Não, ah, tá. minha família veio no meio No dessa meio da experiência. experiência. Tanto que minha filha morou também depois em outra cidade que foi na Floresta de Carajás.
Eu levei, minha filha foi concebida lá, inclusive a Márcia morou lá, o Pedro também. Então, assim, são experiências que quando você está na experiência, você está na dor, você reclama. E aí Deus fala muito, né? As experiências que você vai ter dores e glórias. Mas Verdade. depois, você olha para me fortaleci. E aí tem muitas oportunidades que vão aparecendo que você decide ir para um lugar que às vezes ninguém quer ir. Eu não vou te mentir, na época eu falei, pá, não vou não, eu quero ganhar muito mais para ir, mas não dava. E fui. Nessa experiência, hoje, quando eu olho para trás, ela me torna mais resiliente. Quando alguém me conta de um problema, eu falo assim, Saulo, eu estou com um desafio na minha empresa. O que que é? Não, gente. Gente, você montar uma operação de 5.000 pessoas que não tem uma universidade na faculdade é muito mais complexo Sim, do que tu resolver isso. Então, calma. Estude o caso, busque uma solução, pense, tenha sabedoria. Então, o parâmetro do que é um problema de alta complexidade, ele muda na nossa mente. fantástico. Isso que tu falou me lembra muito da frase do Steve Jobs, que é o Connect the Dots, né? As coisas que você passaram durante a tua vida, elas vão te preparar para um desafio maior. Sem E às dúvida. vezes quando tu te sentir perdido, aí ele entra, connect the dots, liga os pontos, É a sua conect, experiência. né? Vai ligando. Então foi, até me arrepiei agora de falar isso, porque isso aconteceu muito comigo, muita coisa que eu passei, que dissesse aqui serviu pra nada, foi só dor. Que quando chega hoje na empresa, que a gente fala, aconteceu isso, e calma. Por quê? Aconteceu um negócio lá atrás, muito tempo, que me preparou para esse momento, que eu acredito que seja mais ou menos esteja falando, né? Sem As dúvida. adversidades, coisas que tu fala assim, isso aqui, tá, eu vou. Ou então ninguém quer ir, eu vou também, vou contra a minha vontade, mas depois se adapta. E hoje faz com que você seja um empresário de sucesso, E né? Diego, pegando um gancho, hoje eu tenho uma empresa chamada Virtus que a gente faz mentoria para líderes e para empreendedores. Pessoas que querem empreender, pessoas que querem transitar para o empreendedorismo. E eu converso, eu ouço muito assim: olha, Saulo, eu não vou seguir porque é muito difícil. E aí eu fico no meu parâmetro do que é difícil na minha mente. Eu tive uma experiência em Fantástico. Brumadinho, na tragédia de Brumadinho. Eu vi Eu lá, liderei cara. uma frente importante de pós-óbito. Ali foi uma tragédia que a gente não esquece nunca. Todo respeito a quem viveu aquela experiência, as famílias. Mas bem ali mudou meu parâmetro do que é difícil. Você chega, mas não é difícil. Não é difícil. Tá faltando você se planejar, colocar foco no que você precisa fazer e buscar caminhos. Porque difícil é você viver uma tragédia que você não tem controle sobre ela. Então, eu costumo falar, muito cuidado quando você coloca barreiras no teu caminho de empreendedor, como líder, no seu trabalho, no seu relacionamento. E você olha assim, qual é o parâmetro do que é difícil? Então, hoje, o meu parâmetro do que é difícil é outro. Mas se eu não tivesse vivido essa experiência, eu talvez estaria acomodado colocando dificuldade em tudo, né? Verdade. Eu sigo muito a máxima, Saulo, que tudo é difícil. Eu não vejo nada fácil. A gente aqui escolhe o nosso difícil. É difícil você ser CLT e precisar, às vezes, de um valor para pagar um tratamento de saúde. Sim, sim. E é difícil você ter que trabalhar muito. É difícil, às vezes não ver muito tempo a sua família, mas você tem condição de prover para eles, Esforço, né? né? É difícil, tudo é difícil. Eu acho que a gente Tudo é tem que trabalhoso, escolher né? exatamente. Tudo é difícil, ou trabalhoso, como minha mãe diria. Trabalhar dá trabalho, não é tão fácil assim, né? Então escolha o seu difícil, né? Para mim, eu trabalho, hoje eu tô dando uma retroagida, eu passava aí 14, 15 horas, mas foi planejado. Aí eu digo, não, agora tá na hora de eu dar uma parada, planejar mais, enxugar os processos das minhas empresas e deixar o pessoal ir lá, mas sempre, sempre de olho, sempre delegando, sempre cobrando metas. Mas tudo é difícil. Eu não vejo nada fácil, assim. Hoje a gente, como empresário, a gente sabe, É, e a gente também, como empresário, depende de muitos fatores que a gente não controla, economia, política. Então a gente tem que estar realmente preparado. Eu acho que pelo teu que tu me passou antes, que a gente leu sobre a tua carreira, é por isso que eu te perguntei, quem é tu antes de chegar quem tu uhum, é hoje? Te preparou para ter essa mentalidade, né? é, Às vezes uma mentalidade antifrágil, ou às vezes não perder não se desesperar. Eu falo muito assim, empresas não quebram, empresários quebram, a mente quebra. é E isso quando aí. a mente do empresário quebra, a empresa quebra. Se ele conseguir manter o controle no momento de pânico, que vai ter, todos nós vamos ter, respirar.
né? Aí vem muito o que tu falou. Quais são as tuas bases? No teu caso foi lá atrás, passou por tragédias, abriu eh, frentes de trabalho com muita gente que Sim, te prepararam para quem tu chegou hoje, né? sem dúvida, Diego. E assim, quando a gente fala de empreendedorismo, que é uma jornada que eu tenho menos experiência do que a minha vida no mundo organizacional. Mas eu comecei a empreender formalmente. O primeiro projeto da gente nasceu ali em 2017, né? Então, rapidinho, sem te Sim, cortar, fala pra gente, quantos projetos tu tem hoje? Fala para ali para nós hoje. hoje. Bom, eu tenho um grupo chamado Virtus. Esse grupo ele reúne negócios de diversos ramos, como varejo esportivo, culinária, turismo, hotelaria, energia solar. E a gente tem uma empresa mais recente, que é uma empresa de consultoria focada em mentoria para líderes e empreendedores. Fala o nome delas, eu conheço algumas, Ah, mas vamos fala pra lá. gente saber, pra gente poder. As empresas são Vila Tia Hospedagens, Ocaru Restaurante, que é em Atins. A gente tem a Gaivota Tour, que é uma agência de experiências personalizadas de turismo. A Hospedar Lençóis, que é uma rede de flats turísticos. A F-Sol, que é de energia solar, específico para CNPJs e usinas maiores. Fantástico. A gente tem a Virtus Desenvolvimento, que é a consultoria focada em mentoria para líderes e empresários. Eu estou esquecendo de alguma. Não pode, vamos lá. Gigante da Colina, que é loja de varejo Lá esportivo, do que a gente Vasco, também né? atua, a loja do Vasco aqui na região, são as nossas lojas. Perfeito. Antes de te cortar, tu tava comentando que tu tem mais tempo no mundo, sem ser o mundo corporativo, né? Quando foi o divisor de águas? O que que tu falou assim, cara, eu quero realmente, é isso aqui, quero deixar de lado. O que que foi? Alguma ocasião especial? Tu percebeu alguma coisa na tua jornada que tu não estava feliz? O que que Então, fez? vamos voltar para minha base histórica de família. Desde pequenininho eu já empreendi. Então aquilo tinha dentro de mim esse desejo. Só que eu tenho uma premissa, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Então, quando eu estava no mundo corporativo, eu me dediquei full time para aquilo. Aprendi muito e vivi experiências que me fortaleceram. Ponto. Com a chegada da minha filha, que ela é um bebê de pós-pandemia, eu estava voltando do Pará para o Maranhão. Certo. E aí, quando eu voltei para cá, eu senti o prazer de voltar para casa, né? Meus pais estão mais idosos, a minha família, minha esposa também tem uma base boa aqui, familiar. E a gente falou o seguinte, a gente combinou. Eu vou receber um convite para mudar de novo. É uma questão de tempo. Sim. Vamos avaliar qual é o convite, quais são as condições que a gente vai ter, quais são os lugares que a gente vai e que a gente não vai. Bom, e depois de 3 anos, que eu te falei que o ciclo, né, de três Sim. anos ele era repetido na minha vida, 3 anos eu recebi um convite para ir para uma outra cidade que eu falei, essa cidade eu não vou. Essa cidade não faz sentido eu ir, não faz sentido para minha carreira. Só que o meu estalo como empreendedor, ele começou quando eu morei numa cidade que eu estava ficando muito só lá, eu morava só, nos finais de semana faltava o que fazer, foi aí que eu até fiz o mestrado. Mas eu falei, cara, vou aproveitar esse tempo e começar a desenhar projetos que eu possa empreender à distância. Olha só, interessante. Ou seja, o tempo ocioso me Sim. fez estar lá. Eu tinha conexões com pessoas que já eram empresários aqui, inclusive o meu sócio, que é o Getro, né, que você conhece Conheço, também. conheço sim. A gente desenvolveu o primeiro projeto que foi a Vila Ti em 2017. Mas o meu estalo, então o meu estalo foi eu ter ficado só e eu não ter conseguido participar do enterro da minha avó, porque eu estava numa outra cidade, não consegui chegar. E eu falei, cara, eu não vou querer isso para mim para sempre, não, que pode viver essa situação de novo. Então eu vou me planejar para tal. Ali foi o dia do basta, né? Que a Foi gente o dia do chama. basta. E o dia que eu falei, não vou mais continuar no mundo corporativo, foi quando eu avaliei que meus negócios eles já me davam alguma rentabilidade, já tinha atingido o ponto de equilíbrio, já tinha alguma vida financeira que se eu saísse, eu poderia ter algum Muito, sustento. muito importante isso que tu trouxe, Saulo, pra mesa. Tu já tinha um ponto de equilíbrio, né? Uhum, uhum. Muita gente pensa que empreender é arriscar tudo, né? E eu vou falar, falo muito, ainda não falei, mas vou falar a diferença de zona de risco para zona de perigo. Então, tu tinha ali um break-even, digamos Tinha, assim. tinha. Agora eu posso ter a É, coragem, que muita gente fala assim, eu vou empreender, vou largar tudo e vou nessa. E a gente vê muito isso na internet, né? é, Não, vá correr atrás dos seus sonhos, trabalhe com o que você ama e você não vai ter que trabalhar nem um dia. Cara, isso é uma das grandes mentiras que contam. A é. gente tem que ter pelo menos uma base
Porque se der errado e pode dar errado, o risco de para quem empreende é muito alto. É por isso que É, também as glórias são maiores. Você tem que ter pelo menos um, não, beleza. Se você largar tudo de um dia para noite para empreender, além do risco que você corre, você pode perder muito mais do que isso, inclusive a família, sem dúvida, sem né? dúvida. Essa jornada me fez pensar assim. Eu trago isso para o curso que a gente está saltando agora, Legal. lançando um curso chamado GPS Transição de Carreira para o Empreendedorismo, que é pela Virtus. A gente fala muito disso. Qual é a hora de fazer a transição? Então, na minha história, essa transição durou 8 anos. Olha só, Fantástico, na olha minha só, história. tá. Na história de quem está assistindo, a transição pode ocorrer com 2, 3, 4, 5 anos. Depende de quê, na minha opinião? Do tipo de negócio, do momento que você atinge o ponto de equilíbrio, né, o break-even do seu Uhum, negócio, ou seja, as contas já estão sendo pagas por ele mesmo. exatamente. E a partir do momento que você começa a receber os teus lucros, ou o teu prolabore, depende do teu Sim. formato, e você fala o seguinte, olha, esse negócio aqui, eu posso trocar o que eu recebo na CLT ou no funcionalismo público por esse salário do empreendedorismo. E aí você começa a pensar na transição, ou seja, transitar de um mundo mais estável, né, na estabilidade eterna, mais Uhum. estável, mais seguro, ter seu salário todo mês, seus benefícios, precisa de planejamento. Planejamento. Fantástico. Planejamento. Então, a minha data que eu decidi, falar assim, não vou mais, foi quando eu recebi um convite para ir para o Rio de Janeiro em junho de 2024. Era uma hipótese, né, de Uhum. assumir uma área lá, e eu falei, não vou. Então eu quero combinar minha transição nesse segundo semestre e tá tudo certo. Estou feliz porque eu já estava me preparando há alguns Você já vinha anos te preparando para esse dia, né? para Não esse dia. foi, não, eu vou largar tudo, não. Já Não, eu me tinha um. preparei. A Vila Ti já estava no quinto ano de operação, o restaurante já no quarto ano de operação. A gente tinha aberto uma agência há alguns meses. Já vou falar um pouco do conceito de full experience Por depois para favor. ti. As lojas da minha esposa já estavam no segundo ano de operação. A Hospedale Sós já estava no quarto ano de operação. E a empresa de energia solar já no primeiro ano de operação. Então, um negócio já estava ajudando o outro, né? E eu já me vi no cenário seguinte: acho que é a hora. E é a hora de eu pensar e ter tempo de fazer alguma coisa. Como é que eu vou devolver o que eu aprendi para as pessoas? Foi aí que surgiu a Virtus. Fantástico. Né? Então, tudo muito bem planejado, né? Sim. Tudo pela vontade de Deus também, tá? A gente não quer planejar as coisas aqui e achar que a gente é o dono da razão. Todas as vezes que eu fui fazer alguma coisa que eu não coloquei nas mãos de Deus, deu errado. Pegue isso também, pessoal. Faz parte da Muito jornada cuidado. empreendedora para quem acredita. A fé, ela anda junto com a gente, né, Saulo? É isso aí. É isso aí. Saulo, uma pergunta que, assim, a gente não fez ela para outras pessoas, mas no teu caso eu achei ela muito pertinente, né? Como é que tu administra o teu tempo, cara? Porque são Ah, muitas empresas sim, e de nichos diferentes. Por exemplo, eu tenho hoje 3 empresas, 2 são do mesmo nicho, então elas se complementam ali. Eu já sei sim, mais ou sim. menos. A Boa outra é bem pergunta. fora, mas a tua não. A tua vai de É, energia solar a uma loja do shopping, a... como é Como que é é, que né? tu te organiza Tá. para conseguir ter tempo para administrar, fazer processos, cuidar da família, que, né? Tua família hoje tu Sim, com certeza é sim. uma prioridade Prioridade tua, tu total. citou isso anteriormente. Como é que tu faz? Então, uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Olha só, quando eu decidi sair, eu também olhei para o tempo e falei assim: eu agora vou ser dono da minha agenda. Eu agora vou ser dono do meu tempo, que é uma coisa muito valiosa para mim. Então, às vezes eu estava no mundo corporativo, eu viajava 2 semanas direto, aí não ia para uma academia, minha alimentação bagunçava toda, eu olhava minha filha pelo telefone e tal. E eu disse: não, agora vai ter o lado bom, eu vou cuidar da minha agenda. E eu levo isso muito a sério. O que é isso muito a sério? Como você falou, são negócios diferentes. Então, a primeira coisa assim, que eu tomei de decisão estratégica que foi ter uma base de gestão que me ajude a eu entender que eu não sei de tudo, eu preciso de ajuda. Fantástico, isso é fantástico o que tu falou. Então, eu tenho uma base de gestão, por exemplo, financeiro. É uma consultoria que toma conta dos negócios. Eu tenho uma base de compra, uma base de gestão para a área de compras. Você imagina, um restaurante, ele por semana às vezes tem 60 pagamentos.
Eu não consigo estar Não no teria celular programando como. pagamento. Então, eu tenho uma base de gestão que me ajuda nessa análise para os pagamentos adequados. Eu tenho uma base de gestão para o marketing. Imagina, você tem sete redes sociais, site, Sim, tráfego pago. Eu fantástico. tenho uma base de gestão para o site. Eu tenho uma base de gestão, por exemplo, para comercial, que é muito forte, por exemplo, para a hotelaria. Então, eu não tenho aqui, eu não vou para todas as feiras de turismo e hotelaria. Então, premissa inicial, delegar para bons, né? Fantástico. E aí, como é que é a minha rotina? Eu crio uma sistematização de acompanhamento dos assuntos que são chaves. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu tenho uma reunião pela manhã ou pela tarde, dependendo da agenda, para falar do hotel. Ponto. Ali eu vejo os indicadores principais, eu vejo quais são os pontos de gargalo, tomo decisões e ofereço ajuda para o meu gerente que acompanha. Toda terça-feira, comercial e marketing. 2, 3 horas eu consigo olhar tudo. Uma vez por mês, financeiro de cada uma das empresas. Então, eu não fico todo dia olhando a conta das empresas. Não, gente, eu tenho um financeiro. Perfeito. Justamente para Se só, poder. olha, só está tendo uma questão aqui, precisa olhar se está tendo algum problema, porque a análise financeira me mostra uma questão aqui. Então, análises não precisa ser feita somente por você, precisa ter pessoas fazendo análise, precisa ter a pessoa de olhar para a decisão. Então, hoje eu saí muito mais do operacional e escolho as coisas que eu gosto de fazer. Então, eu vou lhe dar um exemplo que eu gosto de fazer. Fantástico, Saulo, que eu trouxe para a mesa. Fantástico. Sabe o que eu gosto de fazer? Ah, Eu vou lhe dar um exemplo. Eu gosto de treinar minhas equipes. legal. Eu adoro treinar minhas equipes. Então, por exemplo, hoje minha formação lá da Vila Ti, junto com o Vitor, que é o nosso gerente, eu vou para Ti circular 3 dias falando de cultura com a equipe, falando de vendas, falando de treinamento, falando de valores, falando de sustentabilidade. Aí eu falo com a turma que é nativo da região, eu falo com quem chega de São Paulo. Então isso me dá muito prazer. Meu sócio, meu olho, fala assim, cara, vai fazer isso, cara, mas isso aqui é a parte que eu escolhi fazer. E outra, eu acredito que parte da formação da tua equipe tem que passar pelo dono da empresa. Com certeza, a base de uma empresa, as veias, né, que Uhum. levam sangue, são pessoas. E a gente presta serviço para pessoas. Então tem que ter alguém dentro da empresa que entenda de pessoas. Não é que a minha função seja treinar as pessoas. Tem Sim, sim. consultorias que me ajudam. Mas essa é uma parte que eu escolhi. Eu escolhi investir tempo em formar pessoas. Então, olha só. As lojas são da minha esposa, ela que toma conta, né? As 2 lojas que tem do Vasco aqui são delas. Mas a parte de reunir equipe, treinar, fazer mobilização de equipe, eu disse, não, deixa que eu faço. Ó, tu me Mas, paga que eu vou fazer. É a parte que eu gosto, é a parte que me dá muito prazer formar as pessoas. Então, eu escolhi. Então, minha agenda hoje, como é que dá tempo? Você tem que escolher o que é prioridade. e também tu trouxe uma coisa muito interessante, sentir, tá no chão. Eu vou usar uma expressão muito usada no mundo do corporativo, tá no chão da fábrica ali, É, né? precisa, você não pode ficar distante dele, né? Exato, porque às vezes a gente chega no nível de maturidade empresarial e fala assim, não, eu tô de boa, mas e aí tu começa a te afastar um pouco do pessoal que tá fazendo atendimento, que é o primeiro contato que tu tem, que, por exemplo, eu sou um cliente teu, digamos lá. O primeiro contato que eu vou ter não é contigo, é com o colaborador. E se tu não tem esse contato com ele, de explicar para ele o que é uma cultura, como é que você, o que é um bom atendimento, começam a ter gargalos que vão aumentando e às vezes a gente fala assim, pô, mas o que tá errado? É isso aí. Então tá tudo certinho, tô pagando em dia, tô fazendo isso. Tá faltando o chão, botar o pé no chão. Você conhecer o seu negócio, por maior que ele seja, você tem que estar lá dentro. Não precisa, como tu disse, não precisa ser todo dia. Mas tá lá conversando com o nativo, pô, é um povoado, né? A Teams é um Povoado, é. povoado, então suponho eu que a mão de obra, a maioria, sejam pessoas de lá. E temos 90% de mão de obra local nas nossas operações lá. Olha só, olha só. É uma premissa de negócio nosso, operar com gente local. Então, Precisa treinar. exatamente, tem que treinar, até porque, vamos lá, a gente está em São Luís, que é a capital. Supostamente aqui o nível cultural, educacional é maior. Supostamente, eu vou botar aspas aqui, lá é menor. Lá é Então, menor, tem 2 mil habitantes. exato, como é que você capacita uma equipe? Não, vou contratar uma empresa, beleza, tem uma empresa para isso, mas tu que conhece o negócio, tu que montou o negócio, tu que sabe o tanto que tu suou para montar aquele negócio, eu acredito perfeitamente no que tu falou, faz muito sentido. Eu tenho que estar ali. Que bom que foi tu que escolheu, não foi Eu imposto, né? escolhi. Então, como 90% da mão de obra é local, a cultura é diferente. E como é que tu explica para uma pessoa dessa que, né?
Tem um ponto que, assim, tem um negócio que eu tô num processo de aprendizado muito grande dele, que é a culinária. Um restaurante que a gente tem lá chamado Ocaru. O que eu fui observando? Que um dos grandes desafios do restaurante, da culinária, da gastronomia, é referência. Então, olha Olha só. só, eu te apresento um prato. A gente faz muito esse exercício. Eu te apresento um prato. E você olha para ele e fala assim, nossa, esse prato tá nota 10. E eu te mando para um restaurante de alto padrão, no Ceará, em São Paulo, que foi, você olha o mesmo prato com outra apresentação. O teu padrão de referência, ele muda. Então a gente faz muito isso com os nossos Com funcionários. certeza. A gente já mandou, por exemplo, recentemente pessoas para alguns hotéis em Jericoacoara. Os nativos vão para hotéis de luxo e ver como é que é esse padrão de referência. Por quê? Fantástico. Porque o padrão de referência dele é aquele. E não está errado. Só que para o que meu cliente quer é outro padrão. Exatamente. Então, como é que você trabalha a mentalidade de referência? Como é que você muda a mentalidade de referência dessas pessoas? É dando uma outra experiência para ela. Fantástico. Parabéns por isso. Ah, legal, obrigado. Parabéns, porque assim, eu sinto com muitos empresários, né, de ambos os nichos. E eles ainda veem como custo. Não, de Porque, na forma alguma. verdade, eu tenho certeza absoluta, e tu também, que é um investimento. Não, de Mandar forma alguma. um funcionário, um colaborador, para poder ter experiências em outros estados. Eu vou citar uma pessoa aqui que passou já com a gente, que é o Lula Filho, que Legal, tu Lula, sim. conhece? Perfeito. Da área também, da área de restaurante, muito famoso. Ele também tem essa visão muito parecida com a tua. Tem, a gente se É, fala, troca ideia. O Lula é um e grande. ele chega, ele fala, cara, eu invisto, manda a pessoa para lá fazer treinamento, Tem que mandar. passa uma semana num hotel chique para comer bem, para entender como é que monta um prato. Porque um prato não é só comer, né? É a É montagem, é o cheiro, experiência, é é. toda a experiência. Hoje fala-se muito experiência na questão da gastronomia. A experiência hoje conta mais até do que o próprio chegar e te servir o prato tu comer, não é? Total. Então é uma área que tu tá aprendendo ainda, Saulo. Não aprendendo, Então, mas tá, como é que eu posso é dizer? que assim é uma área que sofre uma intervenção de atualizações todo Todo dia. dia, né? O que que eu aprendi mais, tá? Eu deixo muito essa parte mais técnica pro meu sócio, que ele gosta Aham. muito. O que que a gente aprendeu muito? A gente fez uma imersão agora em São Paulo com algumas operadoras mais muito importantes no mercado. Essa é uma agenda que a gente escolhe também. 2 vezes no ano a gente visita os parceiros mais estratégicos que tem. São Fantástico. agendas que a gente precisa estar. E a gente descobriu uma nova tendência, né, do turismo, das experiências, que é chamada Full Experience. Fala pra O gente o que 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 é o é. Full Experience? É você olhar para o teu cliente e cuidar da jornada completa de experiência dele. Para o turismo, ele é mais complexo. Porque veja só, eu tenho uma pessoa que quer fazer uma reserva no hotel, ela vai viajar para um destino. Ela procura no Google, identifica aquela hospedagem que ela quer ir. O primeiro contato dela é a hospedagem. Como é que é essa experiência dela? Ela entrou no site, o site estava legal, estava atualizado, ela conseguiu fazer essa reserva online ou não? Ou ela clica e fala assim, nossa, não consigo achar nenhuma informação desse hotel, que complexo. Então a jornada de experiência do cliente, ela começa a partir daquele primeiro contato que ela pesquisa. Exatamente. Ela vem, ela começa a fazer a reserva de como chegar no local. Como é que é essa chegada? Como é que é essa logística? Vamos pegar o exemplo de Artins. Como é que é essa logística? Que não é uma logística tão fácil. Mas eu tenho a Atins. solução para isso, que eu tenho uma agência que cuida dessa logística. Perfeito. Então, qual é a lógica? É contemplar todas as dores do cliente, cercar ela e minimizar ou gerar uma experiência positiva. Então eu pego uma agência que cuida da logística, com lancha, com carro, etc. Ele chega no hotel, eu tenho um check-in, que a mesma agência já me comunicou que está chegando na hora X, então eu não erro no check-in dele. Esse Fantástico. check-in ele precisa ser preparado de uma forma especial, como por exemplo uma música que você gosta, você chega no quarto tocando a música e tal. Então essa jornada ela vai sendo complementada com particularidades do cliente. Por isso que eu não posso ter um hotel de mais de 20 quartos, tá? Porque senão não dá para fazer com 70, 80. E Fantástico. vai até o pós-venda. Então, essa jornada do full experience ela é uma tendência na hotelaria, no mercado do turismo, mas eu já trouxe ela para o varejo esportivo. Olha só. Por quê? Porque ela se aplica a qualquer negócio. O que é a jornada do full experience? É o contato do cliente ao te procurar até a hora que ele sai. E quando ele sai, eu estou falando dele ter um cartão fidelidade, eu saio que ele recebeu uma mensagem como é que foi, no dia do aniversário dele ele ser Um lembrado. pós-venda. Pós-venda, o Digamos assim, clássico o pós-venda. clássico pós-venda que ninguém faz. Agora, por exemplo, você chega numa loja,
qualquer, e a pessoa fala assim: "Ó, eu tenho uma parede aqui que tem a história da loja. Olha só essa camisa dos jogadores autografados, isso aqui representa um título tal, o jogador já veio aqui". Você começa a contar a história de conexão com o cliente. Então a gente tem investido muito nessa jornada do Full Experience. A gente acredita que é uma tendência e eu acredito que daqui a alguns anos, quem não embarcar nela, game over. Acho fantástico. O que hoje é uma tendência, já com certeza já consigo ver isso. Com quem solidificar isso na sua empresa tá fantástico, porque é uma jornada, né? É Como tu uma falou. jornada. Então tu já cuida de todos os processos, chega a dar tudo certinho, É isso aí. faz o pós-venda, a pessoa já deixa lá, avaliação, Como é que gostei, surgiu? indica, né? Reclamação de cliente. Saulo, eu Fantástico. comi no restaurante tal, eu sugiro que vocês não indiquem mais, eu não gostei da experiência. Ele disse, pô, então a solução para isso vai ser eu terceirizar meu restaurante ou fazer um restaurante. E a gente entendeu que naquele momento era melhor abrir um novo negócio. Saulo, eu fiz um passeio com um guia, não foi legal. Testa outro, não foi legal. Eu disse, não, agora eu preciso então trazer isso para um controle que não impacte a experiência de jornada do meu cliente. Então, esse é um Perfeito. conceito. E muito interessante isso que tu trouxe, Saulo, porque muita gente vê o feedback negativo como uma coisa ruim e não aceita, não gosta, não, porque meu. Quando na verdade o feedback, às vezes nem todo feedback é, né, positivo, às vezes é negativo, mas são os negativos que eu vejo que fazem com que a gente possa crescer mais, porque tu vê os gaps que Sem dúvida. tem, problemas para corrigir, e tem gente que não recebe, isso eu acho um erro muito No grande. nosso curso de PS Transição de Carreira tem um módulo específico que a gente fala da mentalidade empreendedora. E uma das bases que a gente acredita na mentalidade empreendedora é o que a Carol Dweck, do Mindset, ela fala, né? Pessoas de mentalidade empreendedora precisam ter a autoconsciência aguçada, ou seja, feedbacks para crescimento devem ser recebidos com louvor, porque eles vão te fazer crescer. Elogios, eles te ajudam a fortalecer aquilo que é bom, mas o que vai te fazer crescer na tua empresa, na tua carreira, são os feedbacks verdadeiros. Fantástico. Esse aí, para mim, é que é o Con- grande X da questão. Concordo plenamente. Saulo, como é que tu enxerga o futuro nas tuas empresas, possíveis outras empresas? A gente está caminhando aí para uma revolução digital, já estamos no Sim, sim. começo dela. Você tem visto isso? Tá Demais. preparado? Tá se preparando? O mundo ele tá se tornando digital 100%. Então, Como transformar, boa né? questão essa, tá? Porque assim, a gente já está no digital em algum dos negócios, Sim, não no nível que eu observo que outras empresas já atingiram, sim. né? Eu acho que a gente ainda está na fase da prototipação, Tá bem que no é começo. você está testando o que, que vai realmente funcionar. As pessoas falam, coloca uma IA para atender. Eu já testei algumas IAs que não deram certo. Então, eu já prototipei e te digo, ó, É, algumas não deram certo. eu ainda não vejo ainda hoje alguns tipos de negócio. Tem uns que sim, outros que não. É, É porque o cliente quer um atendimento mais humanizado, no caso do turismo, digamos. Uma loja pode ser, mas É, isso você tem que muda, né? prototipar. Acho que assim, um conceito que a gente trabalha muito é, vamos testar, prototipar, mede 1, 2, 3, 4, 5 meses, vê se está certo e avança. Mas assim, não dá para ficar desconectado dela. Então assim, eu acho que a gente vê um desafio muito grande da revolução tecnológica que já chegou. Eu acho que a gente tem que repensar os meios de consumo, porque essa geração que está chegando, o meu mestrado foi em cima dessa geração Z, Geração Z, essa turma geração complexa. que tem uma pegada que é uma oportunidade de negócio para gente. Eles consomem menos bebidas alcoólicas, eles são muito mais Tava geração lendo sobre saúde, isso, tava lendo sobre são isso. muito mais tecnológicos. Como é que a gente embarca nisso? Porque se a gente empreende, a gente tem que estar conectado com o que vem por aí, não a gente querer só mudar as coisas, né? E o terceiro, esse me preocupa bastante. Eu acho que tem uma pegada da sustentabilidade aí que vai ser. Eu que vivo numa região remota em um dos negócios, eu sinto que ainda não há uma conexão equilibrada entre poder público, Concordo contigo. moradores das regiões, que são a população, e as empresas. Cada um quer puxar para um lado. Às vezes você cria associações para tentar ver a questão da sustentabilidade, mas no final do dia todo mundo quer olhar para o seu. Então, para mim, tem um desafio forte no que diz respeito à geração de resíduos, à energia sustentável, as comunidades locais desenvolvidas. Como é que isso vai se conectar? Então, para mim, é um terceiro pilar, mas talvez eu colocaria ele como um primeiro desafio. Fantástico, não tinha pensado nisso, mas agora que tocou no ponto, realmente faz muito sentido.
A gente está caminhando e muita gente. Faltam políticas públicas, falta educação pessoal mesmo, as pessoas mesmo dizer que não, no nível de consciência eu vou, a partir de hoje, né? Falta isso. E a gente se preocupa muito com o digital, mas tem essa pegada também que muita gente não está olhando. Não, é A demais. sustentabilidade. Eu vou te dar um exemplo. Lá em Atins, a gente tem muita dificuldade de recolher lixo, porque não tem como escoar o lixo. E a gente tenta implementar práticas de reciclagem ou de fazer adubo com os lixos. A gente tem dificuldade Fantástico. interna de, às vezes, os funcionários misturarem o lixo. Sim. Gente, ó, eu antes de cobrar o outro lá fora, eu tenho que resolver aqui dentro de casa. Fantástico. Que a sustentabilidade, para mim, ela vem como um grande desafio. E eu coloco mais um fator. Para a gente que empreende, ele vai ser um pilar importante de diferenciação. Perfeito, concordo contigo. E mundialmente já existe uma tendência corrente. a isso, uma corrente muito forte. Agora, com a chegada do novo presidente, americano no caso, deu uma parada, mas acredito que não tem para onde fugir. No futuro, bem breve, a gente vai ter que olhar para isso mesmo com muito mais seriedade do que a gente olha hoje. Sem dúvida, Né? sem dúvida, Diego. Saulo, e fala pra gente um pouquinho sobre esse teu projeto de transição de carreira. Eu vi que tu tá bem legal. assim, tá, Esse é meu né? xodó hoje, tá? Pois é, eu vi que tu tá muito animado. Na nossa conversa aqui, eu vejo que tem muito conteúdo. Já tem também muita experiência. Legal. Né? Tu não é... Vou usar aqui, como é que chama? Que o Ricardo fala. Cuidado com os empreendedores de palco. Aquelas pessoas que falam. Ricardo, como é o nome? Ricardo Eletro. Fala muito isso. Tu não, tu já tem empresas, tu já treina pessoas, tu já tem toda uma experiência passada e hoje tu quer ensinar, tu quer mudar o mundo, né? Quando você ensina alguém, você aprende de novo, mas você também, como é que eu posso dizer isso? Você não sabe até onde vai a influência desse poder na vida de uma pessoa, né? Conta pra gente sobre esse projeto aí. Vamos lá. Eu amo empreender, ponto. E eu amo a experiência que eu tive no mundo organizacional. Então, eu sou feliz por ter tido essas experiências. Acontece que desde quando eu decidi fazer a transição de carreira da CLT para o empreendedorismo, eu observei pessoas me chamando e falando assim, queria ter essa coragem. E aí eu comecei a pensar nisso, como é que eu posso influenciar e ajudar líderes a desenvolver a sua mentalidade empreendedora através de um bom planejamento, mesmo ele estando trabalhando na CLT, no órgão público, ou já tendo um outro negócio que ele queira empreender. Eu peguei toda a minha experiência e desenvolvi um método chamado GPS, Transição de Carreira para o Empreendedorismo. GPS, Transição de Carreira. É um curso, né? Ele vai estar no ar na próxima semana, provavelmente. Quanto tempo desse curso? Eu vou dizer que ele é uma MBA resumida. Uma MBA resumida, fantástico. Com foco em gestão de negócios, empreendedorismo, liderança, né, e autoconhecimento. Então, são módulos de 10 minutos, mas são 11 módulos, são grandes 11 módulos que vão somar aproximadamente mais de 6 horas de curso. Né? Então, você pode fazer isso... Ali tem toda a tua bagagem. Né? Ali eu desenhei desde autoconhecimento, inteligência emocional, mente empreendedora, estruturação de negócio, que dicas você tem. Por exemplo, hoje, o que eu observo nos meus mentorados? Saulo, eu tenho uma ideia fantástica, quero abrir esse negócio. E eu pergunto, você já tem um CNPJ ou não? Ele, não, para começar, Saulo, eu não sei nem como é que abre um CNPJ. Tem muitas pessoas que estão precisando desse apoio. Então, eu resolvi estruturar esse aprendizado que eu tive, a minha experiência, que nem você falou. Eu vivi na pele a transição. Exato. Sei que é então, estar numa empresa e querer transitar. Falar. Tu sabe então, passo a eu passo. sei o que é estar numa empresa e querer fazer a transição para o empreendedorismo porque é algo que você quer. Premissa 1, planejamento. Então, no método de GPS Transição de Carreira, a gente fala muito do planejamento, de como você analisar mercado, que dicas você precisa ouvir para participar de grandes feiras, onde é que tem recurso financeiro, as pessoas não sabem onde está o dinheiro. O governo ele tem dinheiro para dar para os empreendedores. Como é que eu acesso isso? Assim, né? Muita gente pensa, fala assim, eu não tenho dinheiro, né, para começar a empreender. E tem dinheiro na mesa aí. O dinheiro está na mesa. Como é que você se habilita a ter acesso a esse recurso? Então, a gente troca essa experiência com as pessoas
E no GPS Transição de Carreira eu falo muito de atualizações, de um líder atualizado, de um líder que respeita o contexto atual. Eu falei muito de sustentabilidade, por exemplo, como Uhum. uma premissa. Sustentabilidade, inclusive, é uma oportunidade grande de mercado, tá? Você observa hoje hotéis específicos que trabalham com sustentabilidade. Sim. Você observa várias linhas de consumo focadas em sustentabilidade. Então, uma grande oportunidade. Então, Diego, eu comecei a me debruçar sobre isso. Eu nasci com a Virtus em novembro e hoje eu estou focado em mentorar pessoas que querem empreender. Seja quem está no funcionalismo público, na CLT, ou empreendedores que querem expandir seus negócios. Mas como eu não consigo atender todo mundo, veio a ideia do curso. Fantástico. O curso ele vai estar disponível para as Uhum. pessoas poderem conhecer toda essa metodologia, falar de experiências, então ele é muito prático. Né? Assim, lembrando, não é teoria de Não é quem teoria. ficou somente nos estudos, né? A Sim. gente traz experiências práticas vividas. E qual o grande desafio, Saulo, que tu vê hoje? Tu já passou por isso? Que tu Uhum. percebe para quem quer fazer a transição de carreira? Qual é, onde é que a pessoa fala assim, opa, é o medo, é o dinheiro, é o novo, é o desafio? O que que é? Vamos lá, existem medos que são comuns às pessoas que eu converso, os mentorados. O primeiro medo é o medo da transição associada ao ego. Olha só, eu sou um executivo de uma empresa, eu vou deixar de ser um executivo, eu vou ser um empresário. Será que eu vou ser conhecido? Então, o medo de perder o ego é um medo que assola e cerca muitas pessoas. O medo do financeiro. Eu vou deixar de ganhar X, será que eu vou conseguir manter meu padrão de vida? Então, o financeiro é um Fantástico, segundo medo. sim. O terceiro medo é de você entrar num negócio que você não conhece. Então, esse é um medo muito comum. O quarto medo, o risco Brasil. As pessoas ainda têm muita desconfiança E é verdade, da isso Brasil, volatilidade gestão. brasileira, da nossa moeda, etc. E um quinto medo é o quanto as pessoas vão se adaptar a liderar pessoas fora de um ambiente que ela tem hoje um suporte administrativo. Então, se você lidera hoje uma empresa, você lidera o comercial, o marketing, as pessoas, você se relaciona com o jurídico, comercial, etc. Então, esses 5 medos são os medos comuns que eu observo e esses 5 medos eu trato ele no GPS Transição de Carreira também e nas mentorias, né? Perfeito. Existe idade para fazer a transição de carreira? Não existe Porque idade. muita gente fala assim, eu tô velho, eu tô há 20 anos nesse mercado, né? Conta a tua experiência aí. Diego, eu tenho um cliente, funcionário público, está há 4 anos como concursado. Ele já me procurou querendo saber como abrir o primeiro negócio. Mas ele me procurou numa lógica que eu acho adequada. Ele quer planejar a Planejar a transição dele. Ele não transição. está falando que ele vai sair do funcionalismo público. Ele quer planejar o primeiro negócio dele enquanto está trabalhando. O que eu recomendo? Eu recomendo que enquanto você tem alguém lhe pagando seu salário, enquanto você tem seus benefícios recebendo em dia, enquanto você tem tempo, é a hora de você planejar o seu negócio. Porque olha só, eu estou tendo receitas para poder planejar um negócio. O que que eu não recomendo? Quebrar meu contrato que eu tenho com a empresa, com o funcionalismo público que eu tenho, e de repente sair hoje eu vou montar um negócio. Eu não recomendo. Eu recomendo o negócio abrir e você fazer a transição com cautela. Fantástico. É onde que tu vê a grande barreira hoje para quem quer, tirando esses medos. Tem mais alguma coisa que tu acrescentaria? Tipo assim, a idade, os medos do ego, né? Como tu falou, ou não? Não, eu acho assim, se a gente priorizar esses medos e focar com um bom plano de transição, você vai muito forte. Tem uma questão de quem está na CLT ou no funcionalismo público, que é a mentalidade empreendedora. A gente Boa. precisa investir tempo e orientação do que é essa mentalidade empreendedora, a mentalidade da oportunidade, a mentalidade de saber navegar no risco, a mentalidade de entender que não vai ter o dinheiro todos os dias, a mentalidade de trabalhar com reserva de emergência, a mentalidade de se conectar com outras pessoas fora do seu ambiente comum que era anterior. Então, por exemplo, fazer um almoço com empresários. É uma mentalidade de empreendedor, para que você Sim, aprenda, para que você troque experiências. Então, isso tudo a gente fala durante a mentoria, né? Que a mentoria nada mais é do que você trocar experiências com quem tem menos experiência que você naquele assunto. É fantástico. diferente de coaching, tá? Eu não sou coaching, tá? Você vai deixar, Tá, eu tenho formação em coaching, mas eu não atuo como um coach durante o processo de mentoria. perfeito. Assim, uma pergunta que eu vou fazer muito aberta. Tu fala muito de planejamento e depende de pessoa para pessoa, o que que ela quer, mas quanto tempo, uma média que tu botaria assim pela tua experiência para fazer uma transição de carreira?
Óbvio que isso, né? Como eu te Uhum. falei antes, depende de quanto eu tenho em caixa, depende da minha mentalidade. Mas quanto tempo demoraria um planejamento aí? 4 anos, 5, 10? Como é que tu. É, Uma média. Chuta aí. Chuta não, a gente não trabalha com chutes, né? enfim, Então bota uma média. eu vou te dizer, eu vou te responder isso de uma forma. Acho que cada pessoa tem suas necessidades. Então, tem pessoas que precisam transitar de carreira em 4 anos. Ah, É sim. um alvo. Gostei muito que tu falou. Precisam, um alvo. Ela Tá. tem um alvo. Então, cada pessoa tem seu alvo. Se ela tem um alvo adequado, eu vou chutar para ti, vou te afirmar que a transição dela ela precisa ocorrer naquele alvo. Agora, uma média saudável entre o nascimento de um negócio, o ponto de Isso. equilíbrio dele e a hora que ele vai te dar uma rentabilidade, não é menos do que 3 anos. Fantástico. Pelo menos isso. Para que fique claro, porque muita gente pode achar que é muito rápido. Ou muita gente, vai demorar demais. Não. Tem uma média, que é o tempo que você vai entendendo, se adaptando, vendo. Pode demorar mais. Pode demorar Pode ser mais. 4 anos, pode ser 5 anos, pode ser menos, depende de como a pessoa está focada também e quanto ela está disposta Você a. pode continuar no seu emprego e o seu negócio operando. Foi o que eu fiz, né? Isso é Verdade. muito individual. O que eu deixo de recado para as pessoas? Que, assim, a transição ela precisa ser bem planejada. O tempo é um alvo que você vai definir. Se você vai definir um alvo, faça seu planejamento focado nele. Agora, um negócio no Brasil, para ele abrir, ter maturidade, atingir ponto de equilíbrio e começar a ter rentabilidade para você usufruir daquele lucro líquido, 3, 4 anos no mínimo. Perfeito. Saulo, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Aprendi muito, Que acredito que legal, quem vai aprendi assistir muito com as aprendeu perguntas muito. também. Eu quero te fazer uma pergunta, olhando para aquela câmera ali. Tu tem 1 minuto para deixar um recado para o mundo, Ixi, tá? Para o mundo. Esse recado ele vai ser passado para todo mundo que quer empreender, todo mundo que sonha um dia em fazer uma transição de carreira, ou todo mundo que sonha um dia em ser alguém na vida. uhum, Porque sucesso é uma coisa muito individual. Sucesso para mim é uma coisa, para ti é outra, né? O que seria esse recado? O que que tu falaria? Dizendo assim, ó, baseado em tudo que tu passou, agora deve estar passando um filme na tua cabeça. legal, Olhando para aquela câmera, tu tem 1 minuto para deixar um recado pro mundo, para quem quer fazer a transição de carreira ou para quem quer empreender. A legal. palavra é toda tua. Então vamos lá. Você que quer empreender, que tem como alvo o empreendedorismo, eu vou citar aqui algumas premissas que eu considero fundamental. Um, amar as pessoas. Empreender é liderar. Se você não gosta de gente, é muito provável que você vai ter muitos desafios e problemas durante a liderança do seu negócio. Segundo, planeje toda a decisão que você vai fazer. Terceiro, todas as experiências que você viveu, aquelas experiências mais difíceis, resgate ela para que você coloque como aprendizado para o teu negócio. 4, se conecte com pessoas que vão te ajudar. Faça uma lista de stakeholders que são saudáveis para a tua vida pessoal e para a tua vida profissional. 5, tudo que você planejar, se você não colocar nas mãos de Deus, dificilmente vai prosperar. Seria isso. Fiquei sem palavras aqui, concordo com tudo que tu disse. Não adianta a E gente fazer tudo e não colocar nas mãos de Deus. E devolver aquilo que você ganha, tá? Eu devolver. sinto ainda uma oportunidade de pessoas que eu converso, de mentorados, de empresários que eu conheço, de grandes líderes de empresas que eu conheço, de devolver aquilo que ganha através de atitudes que ajudem outras pessoas, que ajudem a sustentabilidade, Concordo contigo. que devolvam para o bem do mundo aquilo que ela está ganhando. Se ela está ganhando alguma coisa, como é que ela devolve? Está ajudando quem? Está influenciando quem a ser melhor? Capitalismo consciente, que eu chamo isso, né? De É poder isso aí. devolver aquilo que a gente conseguiu através de esforços e tudo, poder, não, vou ajudar aqui uma comunidade, eu vou fazer sustentabilidade, através, vou devolver meu dízimo, vou, enfim, né? É Diego, muita coisa. você entrar numa operação. Vamos supor que você tem um supermercado, vai abrir um supermercado no interior do Maranhão. Eu acredito que o mínimo é você empregar gente daquela região. Ah, é difícil. É difícil, é prédio alto. É difícil, é prédio alto, meu amigo. Se Boa. você planejar o seu negócio, eu vou lhe contar uma história. A gente foi operar uma mina nova, numa cidade que a base de economia dela era a agropecuária. Então o que eu tinha lá? Vaqueiro.
Como a gente já sabia quando iria iniciar a operação da mina, o que que a gente fez? Formamos vaqueiros em operadores. Fantástico. Eletricistas, soldadores, mecânicos. 3 anos. Investimento prioritário em pessoas. Resultado, a mina opera até hoje. Como é que eu não consigo botar um negócio de 50 pessoas e dizer que é difícil, né? Porque é difícil, é prédio alto. O que falta para o bom empresário é planejamento, senso de pertencimento e amar as pessoas, porque isso é falta de amor para as pessoas. Perfeito, perfeito. Saulo, deixa pra gente aqui as tuas redes Ah, sociais, deixa o legal. teu site para quem quiser Tá bom, entrar em contato contigo através da Vitos. Deixa, por favor, que a gente tá vai bom, obrigado. botar. Bom, vou deixar aqui também no texto, né, no vídeo. Minha rede social é Saulo Prazeres. Lá você acompanha um pouco desse trabalho que a gente faz de mentoria, desenvolvimento de liderança também. A gente tem o site da Virtus, que é www.virtus.desenvolvimento.com, e o site que reúne todas as empresas do grupo, chama-se www.grupovirtus.com. E aí de lá você consegue olhar todos os outros sites e redes sociais das outras empresas. Perfeito. Saulo, muito obrigado. Te agradeço. Foi uma aula para mim. A Que gente é sempre isso. aprende, né? Peguei muitos insights, saí daqui, a cabeça tá fervilhando para chegar. Já vou fazer uma reunião com a equipe ali e dizer: olha, pessoal, vamos implementar isso aqui, Legal, o que, que cara. vocês acham? Muito obrigado. É uma história muito bonita. Eu li tua história que tu mandou pra gente, né? Uma história, Bacana. vi as fotos. E parabéns, cara. Muito obrigado, Parabéns pelo viu? sucesso. Parabéns pela coragem. Quando a gente começa a empreender, a gente entende mais sobre coragem do que sobre o próprio negócio. E tu mexe com uma área muito sensível que é a transição de carreira, É, né? Dá muito medo, dá muito, muita expectativa. E tu teve coragem de fazer a transição e hoje tu tá conseguindo fazer com que outras pessoas consigam fazer essa transição. E um dos nossos objetivos é fazer também isso. Fomentar empreendedores, empresários, pessoas que querem um dia montar o seu negócio. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe. Que seus negócios, né, que eu tenho certeza que você coloca Deus à frente, que eles possam ser prósperos e que tu consiga devolver para a comunidade aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Obrigado. Tiagão, muito obrigado. Sucesso aqui para o nosso Qual é o seu negócio? Tenho certeza que tu vai atingir muita gente. Tenho certeza que isso aqui vai se transformar num projeto muito maior. Conta comigo, né? E um abraço para todo mundo que está assistindo aí. O Diego é uma referência para gente. Vamos apoiar o projeto e estamos juntos nessa jornada, viu? Perfeito. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.